Bom dia, pessoal. Estamos aqui, Pânfilo de Assunção, CB Parque, Unicuritiba e Curso Jurídico. Sim, segunda fase do AB, agora dia 15. R$ 25 o período todo. Pátio coberto, monitorado, com seguro e você leva a sua chave. Porém, se você entrar em contato comigo de forma antecipada, R$ 20. Vou deixar informações aqui embaixo e estou esperando vocês me ligarem. Venham! E aí, meus queridos e queridas alunas do curso jurídico, chegamos à tão esperada prova de segunda fase da OAB. Primeiro eu quero, nesse início de revisão, dar uma mensagem para vocês. Saibam, cada um acredita em algo, né, em uma pessoa, em um ser, mas eu acredito muito em Deus e eu acredito muito assim, que tudo na vida tem seu tempo certo. E agora chegou o tempo de vocês. Deus fala, né? Pedi, dar-se-vos-á. Então, confiem nos estudos de vocês, confiem no que vocês fizeram até aqui. Ai, professora, mas eu não consegui fazer tudo, eu não consegui estudar. Com certeza você conseguiu fazer aquilo que era possível dentro daquilo que naquele momento lhe era proporcionado. Então, saiba que vai dar tudo certo. A gente sabe que vocês vão nervosos, não tem como a gente falar, fiquem tranquilos, porque a gente sabe que a tranquilidade não faz parte de um exame, seja qual for, né, ele. Então, neste caso, eu digo assim, confiem em vocês, confiem em Deus, né, para quem acredita, e vai dar tudo certo. Tenho certeza que eu e todo o curso jurídico, todo o grupo de professores, todos os funcionários, todo mundo aqui está na torcida por vocês e que vai dar tudo certo. E queremos comemorar com vocês a vitória da tão alcançada, né, OAB para vocês. Dito isso, então vamos dar essa revisão, essas dicas finais para vocês, para essa prova de segunda fase. Vamos começar com o direito das famílias. Então, o que a gente vai fazer nessa revisão? Literalmente, revisar tudo que a gente viu, focando nos pontos principais. Gente, lembrem, o parentesco, ele pode ser um parentesco consanguíneo, civil ou por afinidade. O parentesco consanguíneo é aquele decorrente de laços de sangue. O parentesco civil é aquele que não seja um parentesco consanguíneo. Ou seja, são os demais parentescos. Quais são esses parentescos, professora? O parentesco civil pode ser decorrente de um processo regular de adoção ou de um reconhecimento de parentesco socioafetivo. Também temos o parentesco por afinidade. O parentesco por afinidade é o parentesco que nós temos com os parentes do nosso cônjuge ou companheiro. Não esqueçam que esses três parentescos, eles podem ser classificados em linha reta ou em linha colateral. O parentesco em linha reta vai até o infinito, não tem limitação de graus. Enquanto existir um parente desses, são quem? Os ascendentes e os descendentes. Então, é o pai, avô, bisavô, tataravô, tetravô, filho, neto, bisneto, tataraneto, tetraneto. E também sogro, avô, sogro, bisavô, sogro, tataravô, sogro, enteado, neto, enteado, genro e nora. São aqueles, portanto, em linha reta. E este parentesco, cuidado, isso já caiu em segunda fase, artigo 1595. Não esqueçam, o parentesco por afinidade em linha reta, ele se constitui enquanto existe o casamento. Terminou o casamento, ele se extingue? Não. Uma vez constituído, ele é para sempre. Tá? Então, parentesco por afinidade em linha reta não se extingue. É lembrar, sogro e sogra pro resto da vida. Ok? Espero que seja da vida dele, não nossa, né? Tranquilo? Brincadeiras à parte. Mas o parentesco também pode ser classificado na linha colateral. Se o parentesco é na linha colateral por afinidade, só existe um parentesco por afinidade na linha colateral, que é o cunhado ou cunhada. E este parentesco se extingue com o término do casamento. O que significa que, se eu tiver meu ex-marido, eu posso casar com meu ex-cunhado, porque eu tenho ex-cunhado. Eu não posso casar com meu ex-sogro, porque não existe ex-sogro. Mas meu ex-cunhado, eu posso me casar, porque o parentesco por afinidade na linha colateral se extingue com o término do casamento. Já o parentesco consanguíneo ou civil na linha colateral vai até o 4º grau. Começam com os irmãos, que são parentes de 2º grau, tios e sobrinhos, que são parentes de 3º grau, e sobrinho neto, tio avô e primos, que são parentes de 4º grau. Dentro do parentesco, sem dúvida nenhuma, o Código Civil se dedica mais ao parentesco da filiação. O que vocês têm que lembrar em relação à filiação? Que nós temos a filiação matrimonial e extramatrimonial, a filiação adotiva
E não esqueçam da filiação socioafetiva, tá, gente? Não esqueçam da filiação socioafetiva, que são reconhecidas pelas resoluções do CNJ. Gente, importante, tá? As resoluções 63 do CNJ, que depois foi alterada pela 83 de 2017. O que a gente tem que lembrar da filiação socioafetiva? Eu posso ter uma filiação socioafetiva? Sim. Ela só vai surtir efeitos jurídicos. É quem está surtando aqui é a professora, né? Vamos lá. Só vai surtir efeitos jurídicos se for convertido em uma relação jurídica. E como que eu faço uma filiação socioafetiva, um parentesco socioafetivo fático, se converter em uma situação jurídica? A lei não, mas as resoluções do CNJ, a jurisprudência, te dão duas possibilidades. A primeira é um reconhecimento judicial, em que vai ser num processo judicial na vara de família, reconhecido o vínculo socioafetivo e expedido o mandado de averbação para alterar o registro civil para a inclusão do nome do pai ou mãe socioafetiva. Mas também você pode fazer esse reconhecimento socioafetivo de maneira extrajudicial. Para ser extrajudicial, ou seja, direto no registro civil, onde consta o registro, o assento do nascimento da criança, do adolescente, do adulto, aí você pode fazer, só que importante, tá? Nem de criança nem pode mesmo. Extrajudicialmente, só é possível ser preenchido quais requisitos, gente? Não esqueçam. Tem que ser para maiores de 12 anos, com o parecer do MP, e tem que ter a concordância dos pais biológicos, claro, conhecidos, ok? Então, tem que só, extrajudicialmente, só para maiores de 12 anos, com o parecer do MP e com a concordância dos pais biológicos. Professora, então menor de 12 anos não pode ter reconhecimento socioafetivo? Claro que pode, só que daí tem que ser pela via judicial. As duas formas vão surtir os mesmos efeitos, que é a inclusão do nome do pai socioafetivo. E aí a pergunta que sempre surge: professora, um pai e um filho socioafetivo tem todos os direitos? Todos, gente, como se fosse um filho biológico. Tá? É igual. Tem direito a alimentos, tem direito sucessório, tem poder familiar, se é menor de idade, tudo igual. Certinho? E a filiação matrimonial? Não esqueçam que a filiação matrimonial é aquela decorrente do casamento civil, válido ou não. Para o filho, vai ter efeitos como se sempre fosse válido, ainda que declarado inválido o casamento. No entanto, para ser um filho matrimonial, não basta nascer do casamento. Tem que preencher uma das hipóteses de presunção de paternidade, que é a nossa lei que presume que o marido da mulher que deu à luz é o pai da criança. As hipóteses de presunção estão lá no artigo 1597, deem uma olhadinha, não esqueçam dessas hipóteses. Vamos lembrar rapidamente aqui, são os filhos nascidos após 180 dias do início da convivência conjugal, os filhos nascidos até 300 dias após a dissolução da sociedade conjugal, os filhos decorrentes de reprodução humana assistida homóloga, lembrem, homóloga quando quem doou o gameta foi o próprio pai, que vai ser presumido. Os filhos oriundos dos embriões congelados, quando esses embriões foram obtidos de uma reprodução humana homóloga, de volta ao pai que doou o gameta. E também no caso de reprodução humana heteróloga. Só que daí na heteróloga, como a gente usa banco de sêmen, para ter a presunção de paternidade, o pai tem que ter dado a autorização. Se o filho é presumido filho do marido da mulher que deu à luz, ele tem direito ao nome do pai direto no registro civil. E aí isso é uma imposição legal ao pai. Só que isso é uma presunção relativa, admite prova em contrário, que já foi objeto da OAB. Qual é a ação cabível para afastar essa presunção de paternidade? O pai foi registrado pai da criança pelo simples fato de ser marido da mulher. E ele descobre que não é o pai da criança. Qual que é a ação cabível para afastar essa presunção de paternidade? A ação cabível é a ação negatória de paternidade. Não esqueçam que a negatória de paternidade, ela é uma ação imprescritível. Porém, gente, ela é imprescritível porque tem caráter pessoal. Porém, se quando o pai ingressar com essa ação, ficar comprovado que já existe uma relação socioafetiva, apesar dele não ser o pai biológico da criança, tem uma relação socioafetiva com a criança, com o adolescente ou com o adulto, dificilmente ele vai ter a procedência da ação. Poder entrar com a ação, ele pode, porque é uma ação imprescritível, mas não necessariamente ele vai ter a procedência.
Não esqueçam que a negatória de paternidade é uma ação exclusiva do pai. Uma vez caiu uma questão da OAB exatamente perguntando se o filho tinha falecido e o filho tinha sido presumido pai do neto dessa senhora. E a senhora, né, sogra lazarenta, queria entrar com a negatória de paternidade. E a questão perguntava se podia, a questão de segunda fase. A resposta era que não, porque conforme o artigo 1601 do Código Civil, a negatória é exclusiva do pai. Se o pai já entrou com a ação em vida, aí os herdeiros podem dar continuidade. Mas ela é uma ação de legitimidade do pai. Ok? Então não esqueçam. Também não esqueçam que na negatória a gente pede exame de DNA. Mas tem uma situação que, se provada, não precisa de exame de DNA. Se ficar provado que o pai não teve relação sexual ou estava impossibilitado de coabitação com a mãe no período de concepção da criança, isso afasta a presunção de paternidade. Provar que estava impossibilitado de coabitar no período de concepção. Sora, qual que é mesmo o período de concepção da criança? É só a gente pegar lá os prazos de presunção. O prazo máximo de uma gestação por lei é 300 dias. O mínimo, 180. 300 menos 180 dá 120. Mas se conta ainda o dia específico, então ficam os 121 primeiros dias da gestação de uma mulher é tido como período de concepção. Então, se provar que nesses 121 primeiros dias o suposto pai está impossibilitado de coabitar com a mãe, ele não é o pai. Não precisa nem de exame de DNA. Ok? E atenção, tem duas provas que, mesmo juntado na negatória, não tem o poder de afastar a presunção de paternidade. Quais são essas provas? A confissão materna, mesmo que a mãe confesse que o sujeito não é o pai, ele vai continuar sendo pai, tá? Pela presunção vai ter que juntar exame de DNA. E mesmo que tenha a prova do adultério da mulher, porque o fato dela ter dormido com outros homens não significa que não tenha dormido com o suposto pai da criança, que ainda tem chance de ser o pai e mantém-se a presunção até prova em contrário. Então, confissão materna e prova do adultério da mulher não ilide, não afasta a presunção de paternidade. Mas nem todos os filhos nascem de matrimônio e não tem problema. Os filhos também podem nascer de filiação extramatrimonial. A filiação extramatrimonial, como o próprio nome diz, é a filiação decorrente de união estável, de namoro, noivada, relações esporádicas, de um carnaval, de um jogo jurídico, não tem importância. Sendo filho, é filho. A diferença é que nessa hipótese, eu não tenho como impor ao pai uma presunção de paternidade. Por quê? Porque não existe uma relação certa de início, fim, é mais difícil configurar essa imposição legal de paternidade. Então, para que o filho tenha um nome do pai no registro civil, é necessário o reconhecimento de paternidade. Não esqueçam que o reconhecimento de paternidade, ele pode ser feito em conjunto pelos pais, pelo pai e pela mãe, ou em atos separados. O reconhecimento pode ser anterior ao nascimento da criança, não é comum, mas pode. Pode ser posterior ao nascimento da criança, o que é o mais comum. Mas aí pode vir, que eu acho uma questão bem boa para cair para vocês. Ó, pulguinha atrás da orelha. Cuidado. Professora, eu posso reconhecer um filho após a morte dele? Gente, eu não estou falando um filho entrar com uma investigação de paternidade em face do pai. Eu estou dizendo o pai reconhecer um filho que já está morto. Ele pode? Ele descobriu que ele é pai depois de muito tempo. E esse filho dele já está morto. Ele pode reconhecer esse filho? Aqui é a resposta típica do direito. Depende. Se este reconhecimento for para beneficiar os descendentes desse descendente falecido, sim. Agora, se o filho não deixou descendentes, não se permite o reconhecimento. Porque ao reconhecer um filho que não deixou descendentes, você se torna herdeiro desse filho. Então, seria um reconhecimento para benefício próprio. Então, nesse caso, você não pode reconhecer. Pode até conseguir judicialmente, mas pela lei, não. Ok? Então, você só pode reconhecer um filho depois que ele morreu, se ele deixou descendentes, porque daí você está reconhecendo para benefício desta linha descendente. Tranquilo, gente? Ainda dentro de reconhecimento. O reconhecimento ele pode ser voluntário ou involuntário. As hipóteses de reconhecimento voluntário estão lá no artigo 1609 do Código Civil,
ou no artigo 1º da Lei 8.560/92, que é a Lei da Investigação de Paternidade. Quais são as 4 formas de reconhecimento voluntário? Direto no registro civil, que é o mais comum, por testamento, por qualquer documento público ou particular, ou incidente em um processo judicial, qualquer processo, ainda que não tenha nada a ver com filiação. Sei lá, estou num processo criminal e reconheço um filho. Isso vale como reconhecimento voluntário, que é o que a gente chama reconhecimento por termo nos autos. Gente, o reconhecimento voluntário, não esqueçam, ele é irretratável, irrevogável, o que significa que você, por vontade própria, não pode se arrepender. Às vezes dá vontade, mas não pode, tá? Agora, quando a gente fala que um negócio jurídico é irretratável, um negócio jurídico é irrevogável, a gente não está dizendo que não cabe nada. É possível, sim, você pedir uma nulidade de registro civil ou uma anulação de registro, provando vício de consentimento ou vício de forma. Mas você, por vontade própria, entrar com uma ação de revogação, isso é inválido, não pode, a lei proíbe, porque o reconhecimento feito voluntariamente não pode ser revogado. Por isso que é importante você não confundir filiação matrimonial com extramatrimonial. Na matrimonial, o pai é pai pelo simples fato de ser marido da mulher que deu à luz. Então, a lei impõe a paternidade. Por isso que a lei dá a possibilidade de negatória. Na filiação extramatrimonial, ninguém te obriga, salvo tua família, a reconhecer o filho, tá? Então, você vai por vontade própria. Você podia ter decidido antes, podia ter pedido um exame de DNA, você podia não ter feito isso, mas você decidiu reconhecer voluntariamente. Se você fez isso, você tem que pensar muito bem, porque se torna irrevogável o seu ato. Não esqueçam que o reconhecido, o filho, artigo 1614 do Código Civil, tem até 4 anos a contar da sua maioridade ou emancipação para afastar um reconhecimento que o pai tenha feito para ele. Tá? E ninguém que seja maior de 18 anos será reconhecido sem o seu próprio consentimento. Sei lá, meu pai me reconheceu por testamento. Se eu não concordar com esse reconhecimento, porque eu já sou maior de 18 anos, eu não vou ter o nome do pai no meu registro. Porque quando você já tem 18 anos, quem decide se você quer ou não ser reconhecido é você mesmo. Quando o pai não quer reconhecer por bem o filho, cabe o reconhecimento involuntário. E o reconhecimento involuntário, gente, se dá por meio do quê? Exatamente, da investigação de paternidade. Não esqueçam que a investigação de paternidade, ela é uma ação imprescritível. Eu posso entrar com a investigação em face de pai vivo, como também posso entrar em face de pai morto. A gente entra com uma investigação pós-morte em face dos herdeiros do suposto pai falecido. Não esqueçam que a investigação de paternidade pode ser contestada por qualquer pessoa que tenha interesse na causa. E atenção, isso já foi objeto de exame do AB e pode cair novamente. Artigo 2º, letra A, da Lei 8.560/92. Artigo 2º, letra A, da Lei 8.560/92, que é a questão do exame de DNA. Se o pai se nega a fazer exame de DNA, isto é garantido por lei para ele, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Né? Mas, de qualquer forma, visando a proteção da criança, do adolescente, do filho, e o princípio do você querer saber de onde você vem, da sua origem genética, que é o princípio da personalidade, que se sobressai ao mero direito probatório. Então, por esta razão, o que a lei fala? O pai pode se negar a fazer exame de DNA? Pode. Porém, ele terá contra si uma presunção de que ele é o pai. E aí, com esta presunção, em função da negativa do DNA, somado a outros indícios probatórios, gerará a procedência da investigação de paternidade. Isso já foi objeto do AB, mas o que eu acho que pode cair para vocês, esse é o parágrafo 1º do artigo 2º, letra A. Atenção ao parágrafo 2º do artigo 2º, letra A, que é o seguinte: essa mesma presunção se aplicam também para os herdeiros do suposto pai falecido que se nega a fazer o exame de compatibilidade genética. Eles podem se negar? Podem. Mas ao se negar, vai gerar a presunção de paternidade em face do falecido pai, que, somada a outros indícios probatórios, gerarão a procedência da ação. Professor, o que seriam outros indícios probatórios?
prova testemunhal, fotografias, documentos, ata notarial de WhatsApp, de Instagram, TikTok, Facebook, carta, o que tiver que prove que o suposto pai e a mãe tiveram relacionamento amoroso no período de concepção da criança. Qual é que é o período que a gente já falou? Os 121 primeiros dias da gestação. Então, tem provas do relacionamento amoroso nesse período inicial, batata vai ter direito à investigação de paternidade procedente. Certinho, gente? Outra forma de filiação é a adoção. Gente, a adoção pode cair em segunda fase? Cai, tanto pode como já caiu. Primeira coisa importante que vocês não podem esquecer em relação à adoção. Se é adoção, vocês vão lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já fez a marcação do Vademecum e vai dar tudo certo. O que vocês também não podem esquecer? Qual que é a diferença principal de adoção e reconhecimento de filiação socioafetiva? Quando você reconhece a filiação socioafetiva, você não exclui o vínculo biológico. O vínculo biológico com o pai, com a mãe biológica, se existir, mantém-se. Você acrescenta o socioafetivo. Quando você adota uma pessoa, seja uma criança ou adolescente, ou seja um maior de 18 anos, com a adoção, rompe-se os vínculos biológicos. Por exemplo, se é um pai que está adotando, vai ser retirado o nome do pai biológico. Se é um pai e uma mãe que estão adotando, vai ser retirado o nome do pai e a mãe biológica que estão no registro. A adoção pressupõe a exclusão dos pais biológicos para a inclusão dos pais adotivos. É um ou outro. Na filiação socioafetiva se mantém todos. Ok? Isso já foi objeto da OAB. Foi uma questão de uma adoção pela família extensa. O que aconteceu? A criança estava na guarda judicial dos seus tios desde praticamente quando nasceu, porque a mãe não tinha condições de criar o seu filho e deu para sua irmã com o marido dela em título de guarda judicial. Ela continuava sendo a mãe, ainda detentora do poder familiar, mas ela cedeu à guarda judicial. E esses tios ficaram com essa criança durante anos e agora queriam converter essa relação em filiação, não mera guarda judicial. E na questão trazia que elas queriam que rompesse os vínculos com a mãe biológica, que perdesse a vinculação com a mãe biológica. E a pergunta era qual que era a medida cabível? A que era ingressar com processo regular de adoção, tá? Pedindo, então, a perda do poder familiar, a destituição do poder familiar para a inclusão do nome dos tios, que deixariam de ser tios e passariam a ser pais. Ok? Então, vejam que essa é a diferença. Se não quisesse a exclusão da mãe biológica, poderia simplesmente pedir a conversão daquela guarda judicial em filiação socioafetiva. Gente, o que é importante da adoção? Não esqueçam dos requisitos da adoção. O adotante tem que ter no mínimo 18 anos de idade. E ele tem que ser pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado. Não esqueçam que precisa na adoção o consentimento. Consentimento de quem, professora? Do próprio adotado, se já contar com 12 anos de idade, ou seja, se já for adolescente. Do consentimento dos pretendentes a pais à adoção. Lembrando que se os pais adotivos, os pretendentes pais adotivos, devolverem a criança no processo de adoção ou logo após a adoção, eles vão ser proibidos, excluídos da fila da adoção e sendo vetado a sua inclusão novamente. Então, isso pode ser questionado para vocês. Os pais ingressaram com o processo de adoção, iniciou o seu estágio de convivência e, durante o processo, eles devolveram a criança. Qual seria a consequência? Eles vão consultar você como advogado. A resposta é que eles fazendo isso, está lá no Estatuto da Criança, eles fazendo isso, eles vão ser excluídos da fila da adoção, sendo vetada a sua inclusão novamente. Então, cuidado com isso, tá? Ainda dentro de consentimento. Então, consentimento do adolescente, quando tem mais de 12 anos, tem que ter uma audiência para ouvir o adolescente, tá, gente? O consentimento dos pretendentes pais à adoção, mas eu também preciso do consentimento dos pais biológicos. Como que a gente obtém o consentimento dos pais biológicos? Esse consentimento tem que ser dado de forma escrita, confirmada em audiência. Com a audiência, confirmado o consentimento, o juiz sentencia a perda do poder familiar. E aí os pais biológicos têm um prazo de até 10 dias para se arrepender.
não se arrependerem em 10 dias, isso se torna irrevogável. Perderam. Eles não têm mais como reaver o poder familiar. Aí, se não der certo aquela adoção, vai para outra adoção, a criança ou o adolescente. Então, o consentimento é escrito, confirmado em audiência, com a sentença do perda do poder familiar, 10 dias a contar da prolação da sentença, tem prazo de arrependimento. Cuidado, isso pode ser cobrado de vocês. O consentimento dos pais biológicos é exigido sempre, professora? Pela lei, tem que ter. Mas existem 3 exceções que a gente dispensa o consentimento dos pais biológicos. E 99% das adoções ocorrem nessas exceções, tá? Quando que são as 3 situações que a gente dispensa o consentimento dos pais biológicos? Quando eles forem mortos, desconhecidos, tá? Mortos, desconhecidos, ou foram destituídos do poder familiar, que é 99% dos casos. Tranquilo, gente? Não esqueçam também que para adoção tem o estágio de convivência. Qual que é o prazo do estágio de convivência, professora? Na adoção nacional é até 90 dias, podendo ser prorrogado por até mais 90 dias. Então, 90 até mais 90, desde que tenha justificativa. E pode ser dispensado quando os pretendentes à adoção já detêm a guarda judicial ou tutela da criança. Já se for adoção internacional, o estágio de convivência é sempre obrigatório, nunca vai poder ser dispensado, e é de no mínimo 30 dias e no máximo 45, podendo ser prorrogado uma única vez por até mais 45 dias. E ainda dentro dessa questão de adoção, não esqueçam que eu preciso da sentença que vai constituir a filiação. Deixando de lado um pouquinho a filiação, não esqueçam das hipóteses de nulidade de casamento. Lembrem que tanto as hipóteses de nulidade quanto a anulação são hipóteses taxativas. Porém, as hipóteses de nulidade, que estão lá no artigo 1521, o casamento será nulo, e uma vez que ele é nulo, ele nasce nulo, vive nulo e morre nulo. Casamento nulo não se convalida. Não importa quando você descubra, a ação é imprescritível. Você descobriu 15 anos depois que tinha uma hipótese de nulidade, entra com a declaratória de nulidade. Qualquer pessoa pode alegar, porque são questões de ordem pública. Não temos como ver tudo aqui, é uma revisão, mas não esqueçam, as hipóteses estão lá no 1521. É no caso de você ter casado com um parente seu em linha reta até o infinito, ou ter casado com um parente seu até o 3º grau, com a sobrinha, com o tio. É no caso de você casar com alguém que já é casado, tá? Agora, não esqueçam isto. Eu posso casar com quem está casado? Não, porque o segundo casamento será nulo. Agora, eu posso viver em união estável com quem está casado? Aí depende. Se a pessoa continua vivendo maritalmente, não constitui união estável. Mas se a pessoa, apesar de ainda casada, já está separada de fato ou separada judicialmente, ela pode constituir união estável. Artigo 1723, parágrafo 1º. 1723, parágrafo 1º. Não esqueça, então, que a nulidade é absoluta, né? Nunca se convalida, pode ser alegada por qualquer pessoa, e as hipóteses estão lá no artigo 1521. Mas nós também temos as hipóteses de anulação do casamento. Nas hipóteses de anulação, são hipóteses de caráter privado. Artigo 1550. Repito, artigo 1550. Nas hipóteses de anulação, importante, o casamento nasce inválido, repito, tá? Nasce inválido, porém, se ocorrer os prazos, transcorre o prazo, e ninguém pede a anulação, o casamento se convalida. Então, repetindo, ele nasce inválido, passou o prazo para aquela hipótese da anulação. Ninguém entrou com a anulação. E só pode entrar com a anulação os diretamente interessados na situação. Não entraram com a ação, o casamento se convalida. Os prazos variam de 180 dias até, no máximo, 4 anos. 4 anos só se aplica para a hipótese de coação. Então, atenção, leiam lá os artigos 1550. Seria casar com menos de 16 anos, entre 16 e 18 anos, casar sem ter o consentimento dos pais biológicos e dos pais socioafetivos dos pais, né? Sem ter o consentimento dos pais. Você casar tendo um vício de consentimento lá, do erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Então, nessas hipóteses, você pode anular o casamento desde que dentro do prazo legal. Não esqueçam. E atenção ao artigo 1557. Deem uma lida com carinho nesse artigo, que traz as hipóteses de erro essencial.
Não esqueçam que para você anular um casamento por erro essencial, você precisa provar o erro, mas precisa provar que esse erro tornou insuportável a vida em comum, no prazo de até 3 anos a contar do casamento. Então, você tem que descobrir o erro depois do casamento, dentro de 3 anos da celebração, provar que esse erro tornou insuportável a vida em comum, aí você consegue anular o casamento. Professora, eu descobri o erro no 4º ano. Perdeu o Playboy, como dizem por aí, né? Porque daí você não vai ter mais como anular o seu casamento, tá? Você pode daí fazer um negócio muito conhecido chamado divórcio. Sempre dá para se resolver. Tranquilo, gente? Então, atenção aí, leitura, artigo 1557, 1550 e 1521. Gente, também não esqueçam dos regimes de bens, em especial 2 eu quero chamar a atenção de vocês. Comunhão parcial de bens que cai muito na OAB. Então, se a questão diz lá que eles eram casados e casaram pelo regime legal, que eles não fizeram pacto pré-nupcial, entendam que o regime é de comunhão parcial de bens, artigo 1640. Caiu o regime de comunhão parcial de bens, vocês têm que analisar os artigos 1659 e 1660, que são os artigos que trazem aquilo que não entra na comunhão, ou seja, não é passível de partilha, e aquilo que fica excluído, né, o que fica excluído e o que entra na comunhão, artigo 1660. O que é importante vocês lembrarem? Tudo que você tem antes de casar não entra na comunhão parcial de bens para fins de meação. E também tudo aquilo que você adquire, mesmo durante o casamento, a título gratuito. O que é título gratuito, professora? Que vem em forma de liberalidade, herança, legado ou doação. Isso não entra na comunhão parcial de bens, ok? Bem como se for subrogado desses bens subrogados desses bens. Como assim, professora? Eu tenho um terreno antes de casar, durante o casamento eu vendo esse terreno e compro um apartamento. A subrogação faz com que esse bem, apesar de ser esse apartamento, apesar de ser comprado durante o casamento, não se comunique. Por quê? Porque ele foi em subrogação, mera troca de um bem particular anterior ao casamento. Ok? Gente, e cuidado com as coisas que entram na comunhão que vocês se confundem na hora. Valores recebidos por fato eventual. O que é fato eventual, professora? Por sorte. A OAB adora isso. Mega Sena, loteria, título de capitalização. Ganhou o prêmio, não importa que esteja no nome de um só dos cônjuges, entra na comunhão. Tudo que é adquirido onerosamente, não importa no nome de quem esteja, pode estar tudo no nome só do marido, entra na comunhão se foi adquirido onerosamente durante o casamento e não seja subrogação de bem particular. Isso entra na comunhão. Cuidado, não importa no nome de quem esteja, entra na comunhão. Seja só do homem ou só da mulher, não precisa estar no nome dos dois. Também entra na comunhão, gente, as benfeitorias feitas em bens particulares. Eu tinha um terreno que eu ganhei de herança. O terreno entra na comunhão? Não. Mas daí, durante o casamento, a gente constrói uma casa. O valor relativo às benfeitorias da casa entram na comunhão. O meu cônjuge não vai ter direito ao terreno, mas vai ter direito ao valor relativo à construção da casa, a metade. Bem como também entra na comunhão parcial de bens os frutos produzidos pelos bens particulares. Recebi um apartamento de herança. O apartamento não vai entrar na partilha. Porém, esse apartamento, a OAB adora isso, é colocado durante o casamento para locação. Os aluguéis que eu receba em função deste aluguel, né, deste imóvel, vão entrar na comunhão. Então, se com esse aluguel eu comprar um carro, um outro imóvel, entra na comunhão, porque são frutos de bens particulares. E não esqueçam que bens móveis, uma vez caiu uma questão dessa na OAB, que era um tapete famoso lá. Gente, nem sei por que pagam tão caro em tapete, mas era um tapete lá num valor absurdo. E aí não tinha prova de que o tapete era anterior ao casamento. E aí vem essa questão, bens móveis com M, tá? Que você não consiga comprovar que são adquiridos durante o casamento, que são anteriores ao casamento, você presume adquirido durante o casamento. Cuidado com isso. E no regime de separação obrigatória, atenção! Artigo 1687, 1688 e o 1641, que traz as hipóteses de separação obrigatória. Cuidado com a questão dos maiores de 70, tá? As pessoas estão confundindo as informações. O STF passou a entender que os maiores de 70 anos
não são indignos de poderem escolher o seu regime de bens. Ou seja, eles não são obrigados a casar com separação obrigatória de bens. Se eles quiserem contratar outro regime, eles podem. Porém, é importante, se os maiores de 70 anos se casam e não contratam outro regime, vai ser aplicado o regime de separação obrigatória. Continua sendo separação obrigatória. O que o STF definiu é que isso não pode ser impossibilitado, isso não pode ser imposto sem dar a possibilidade dos idosos escolherem outro regime. Se os idosos quiserem contratar comunhão universal, eles podem? Podem. Querem contratar comunhão parcial, eles podem? Podem. Os maiores de 70 anos, podem. Agora, se eles não contratarem nada em contrário, vale a regra dos 70 anos, que é a separação obrigatória de bens. Ok? E para finalizarmos família e já entrarmos na revisão de sucessões, asterisco, coraçãozinho nessas dicas que eu vou dar agora. A OAB ama de paixão alimentos. Então, cuidado com a questão dos alimentos. Gente, alimentos são poucos artigos ali no código, é bem facinho lá, começa lá pelo 1694, tá? 1694. E se cair questão, deem graças a Deus. O que a gente tem que lembrar? Quem são os obrigados a pagar alimentos? Lembrem que descendentes e ascendentes são obrigados a pagar alimentos entre si até o infinito. E os colaterais, até o 2º grau, também são obrigados a pagar alimentos, ou seja, os irmãos. Primeiro, a gente deve ir para a linha ascendente, pedir para pai, para avô, bisavô. Não tendo ninguém na linha ascendente, você pede na linha descendente. Não tendo ninguém na linha descendente, aí você pode pedir para irmão. Você não pode escolher o mais rico, tá? Tem que seguir essa ordem. Cuidado, isso já foi uma das últimas questões que caiu em segunda fase da OAB também. Se eu tenho pai com condição de pagar alimentos, mas ele não tem condições de arcar com tudo, e eu tenho avô com condições de pagar alimentos, a gente pode entrar com ação contra os dois, porque daí cada um vai responder proporcionalmente à sua possibilidade. Se o pai conseguir arcar sozinho, o avô vai ser excluído. Mas se o pai não conseguir arcar sozinho, aí o pai paga a sua parte e o avô paga o complemento. Porque o artigo 1698 do Código Civil estabelece que os parentes mais remotos, que primeiramente quem deve é o de 1º grau, que é o pai e a mãe, mas os parentes mais remotos podem ser chamados. E eles respondem em qual caráter? Em caráter subsidiário e ou complementar. Né? E tem a súmula 596 do STJ, cuidado com essas súmulas, a gente marcou todas as súmulas no Vademecum, vai dar tudo certo, que diz, né, que os alimentos avoengos, os avós respondem em caráter subsidiário e complementar. Lembra que cônjuge e companheiro também são obrigados a pagar alimentos. O momento que você tem para pedir isso é quando do divórcio ou quando da dissolução da união estável. Após o divórcio, rompe-se o vínculo matrimonial, a princípio não tem mais obrigação. Você pode até conseguir uma ação de alimentos, desde que você consiga comprovar que a dependência era anterior ao divórcio. Tá? E desde que não tenha tido renúncia, porque infelizmente a jurisprudência admite a renúncia entre cônjuges. Tranquilo? Não esqueçam, gente, que o direito de pedir alimentos é imprescritível. O direito de pedir alimentos é imprescritível, porque eu não sei quando eu vou poder precisar. Agora, quando o sujeito já foi condenado a pagar alimentos, ele já foi condenado a pagar alimentos, e ele deixa de pagar as prestações, o artigo 206 do Código Civil diz que você tem até 2 anos a contar do vencimento para cobrar essas prestações. Só que lembrem que o prazo prescricional não corre em face de absolutamente incapaz, menores de 16, como também não corre entre pais e filhos, enquanto perdurar o poder familiar. Não esqueçam que é possível pedir alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos são pedidos para quem? Para gestante, para as despesas relativas à gestação. A gente entra contra o suposto pai e basta indícios de paternidade para que o pai seja condenado a pagar alimentos gravídicos. Os alimentos gravídicos são pagos durante a gravidez. Assim que a criança nasce, esses alimentos gravídicos são convertidos em pensão alimentícia para a criança. E aí pode ser revisionado o valor. Lembrem, gente, que os alimentos são irrepetíveis. Uma vez pago, eles não podem ser devolvidos. Ah, mas se prova que o sujeito não era o pai. Irrelevante. Alimentos são irrepetíveis. Certinho? Não esqueçam dessas questões de alimentos. E, gente, e ainda em família,
cuidado com a resolução número 571 de 2024, que alterou a resolução 35 de 35 de 2007, que é uma resolução do CNJ. O que é importante em relação a essas resoluções? É que passou a ser permitido o divórcio extrajudicial, mesmo com criança e adolescente. Como regra, o divórcio extrajudicial só poderia ser feito, e se vocês olharem o CPC e o Código Civil, vocês vão ver que só se permite quando não tem criança menor, incapaz ou nascituro. Hoje, o CNJ autoriza, desde que tenha prévia decisão judicial, acerca das questões relativas à criança. Então, você entra com uma ação judicial relativa aos itens da criança, alimentos e guarda, e aí você pode entrar com o teu processo de divórcio extrajudicialmente. Mas tem que ter as decisões prévias judiciais em relação à criança. Perfeito? E aí, professora, como é que funciona o divórcio extrajudicial? Tem que todos estarem representados por advogado, um único ou um para cada um. Tem que ter consensualidade. Vai ser feito por escritura pública, com a presença de advogado, tá? E, gente, importante, essa escritura pública não depende da homologação judicial para surtir efeitos. Certinho? Terminando, família, vamos então, gente, importante para sucessões. O que vocês têm que lembrar de sucessões na prova? Lembra que eu falei que direito das sucessões cai muito menos em segunda fase do que família. A incidência é bem menor, as questões normalmente são simples, tá? Normalmente não cai problemas absurdos, mas como a OAB tem cobrado agora problemas em primeira fase, eu tenho um pouquinho de receio. Mas eu acho muito difícil cair algo muito mirabolante na segunda fase, porque eles sabem que vocês não vão ter calculadora, essas coisas, o que dificulta um pouco o cálculo. Então, o que vocês têm que lembrar? Primeiramente, que a sucessão legítima se dá por meio da ordem de vocação hereditária, artigo 1829. Qual que é a nossa ordem de vocação hereditária, gente? Não esqueçam. A nossa ordem de vocação hereditária é, primeiro quem recebe são os descendentes. Na falta de descendentes, ascendentes. Na falta de ascendentes, o cônjuge sobrevivente. E apenas na falta de cônjuge sobrevivente, que eu chamo os colaterais até o 4º grau, inclusive. Esta é a nossa ordem. Nós sabemos que, se uma pessoa falece, não vai ser chamado todas as classes em conjunto, porque a nossa lei estabelece que a classe mais próxima exclui a classe mais remota. Qual que é a exceção a essa regra? A exceção a essa regra, que a classe mais próxima exclui a classe mais remota, é o direito de concorrência sucessória. A quem pertence a concorrência sucessória? Ao cônjuge. O cônjuge ocupa qual classe da ordem de vocação? A terceira. Então, a princípio, ele só receberia a herança na ausência de descendente e na ausência de ascendentes. Porém, a nossa lei possibilita que o cônjuge concorra com os descendentes, dependendo do regime de bens, e concorra com os ascendentes em qualquer regime de bens. Então, a concorrência permite que o parente lá de 3º grau, cônjuge, que está lá na 3ª classe, concorra com os descendentes e com os ascendentes. Tá? E o que é a concorrência? É ser herdeiro junto. Eu vou estar possibilitando que o cônjuge receba uma parte, independente do que recebeu do regime, ele receba uma parte da herança, junto com os descendentes ou junto com os ascendentes. Isto é a concorrência sucessória. Esta é a nossa ordem de vocação hereditária. Já falamos das classes daqui a pouquinho. Pessoal, não esqueçam que ao lado da sucessão legítima, eu tenho a sucessão testamentária. Quando que eu vou ter a sucessão testamentária? Quando o sujeito faz um testamento válido e eficaz. E para eu ter a sucessão testamentária, eu preciso que o testamento seja válido e eficaz. Professora, posso ter um testamento válido e não ter sucessão testamentária? Sim, se o testamento não tiver como produzir efeitos. Vamos exemplificar. Deixo minha herança para Beltrano e Ciclano. E eu faço meu testamento hoje. Meu testamento é válido? Sim. Daqui 50 anos eu morro e Beltrano e Ciclano já estão mortos. Meu testamento é válido? Continua válido. Mas ele tem como produzir efeitos? Não. Então eu não vou ter sucessão testamentária.
Professora, aqui não caberia direito de representação para os filhos desses herdeiros que você mencionou? Não. E anotem aí, porque isso já foi objeto de OAB. Não há direito de representação em sucessão testamentária. O Instituto do Direito de Representação, que a gente já vai lembrar, ele só se aplica para a sucessão legítima. Ele é uma criação, artigo 1851 e seguintes, da sucessão legítima. Professora, quem que pode testar? Também não esqueça, já foi objeto de OAB, não de segunda fase, foi de primeira, mas facilmente pode cair em segunda fase. A capacidade testamentária se atinge aos 16 anos de idade, independente da capacidade civil. Se você tem 16 anos, você pode testar, e este ato é um ato personalíssimo, ou seja, não pode nem ter a assistência dos pais, porque o testamento é um ato unilateral, personalíssimo, e só deve ser feito pelo próprio testador, que tendo 16 anos e tendo discernimento do que está fazendo, é plenamente válido o testamento. Ok? Voltando para a sucessão legítima, que é o que mais tende a cair para vocês, não esqueçam que os herdeiros, descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais, todos eles são chamados de herdeiros legítimos. Por que herdeiros legítimos, professor? Porque eles são previstos em lei. Então, eles têm certeza que eles podem ganhar alguma coisa se o sujeito não fez o testamento. Agora, desses herdeiros legítimos, tem 3 classes, que são as 3 primeiras, que são considerados herdeiros necessários. Artigo 1845 do Código Civil. E o que significa? Eles são legítimos e necessários. O que isso significa? Eles sendo legítimos, herdeiros necessários, eles têm a garantia da legítima. E o que é essa legítima? Pega, faz o inventário do patrimônio do decujus, tira as dívidas e as despesas com funeral, a metade do seu patrimônio líquido não pode ser disposto em testamento. E se foi disposto, vai ser considerado ineficaz, porque metade da herança líquida do decujus, que nós chamamos de legítimo ou indisponível, pertence aos herdeiros necessários. E isso é uma questão de ordem pública. Tá? Não pode, que vem a pergunta clássica que também cai na OAB. Ele te procurou porque ele queria que ficasse tudo para um filho em detrimento do outro. Pode? Não, porque filho é herdeiro legítimo e necessário. E ele tem garantia da legítima. Professora, mas daí da parte disponível, posso deixar tudo para um filho só em detrimento do outro? Pode. Da parte disponível, a gente faz como a gente bem aprouver. Mas da legítima, tem que seguir o que a lei diz. Tem que ser dividido conforme a lei, que traz o princípio da isonomia. Não esqueçam o princípio da igualdade entre os filhos. Os filhos não podem ter tratamento não isonômico no que diz respeito às questões legais. E, portanto, na parte da legítima, tem que sim ser dividido de maneira igual. Então, por exemplo, se eu faço um testamento dizendo assim, deixo todo o meu patrimônio, eu tenho 2 filhos, deixo todo o meu patrimônio para o filho B. Esse testamento ele vai ser válido, mas porém parcialmente eficaz. Vai ser interpretado que o todo é apenas o todo disponível. Então, 50% do que eu tenho vai tudo para o filho B. E os outros 50% é a legítima. Vai ter que ser dividido como? Eu tenho filho A e B, 25% para cada um. Professora, mas o filho B que foi beneficiado por testamento ainda vai ter direito à legítima? Sim, porque na legítima não pode receber de maneira diferente. Se você morre deixando descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, lembrando que companheiro tem o mesmo tratamento, você não pode excluí-lo da legítima, salvo se eles praticaram atos passíveis de exclusão por indignidade, Mas, se não, eles têm garantia da metade da herança líquida. A outra metade você pode dispor livremente. Já os colaterais até o 4º grau, isso também já foi objeto da OAB, cuidado. Os colaterais até o 4º grau, eles, diferente dos herdeiros necessários, eles são legítimos, porém a gente chama que eles são herdeiros legítimos facultativos. Artigo 1850 do Código Civil. E isso já foi uma questão de OAB. A pessoa chegou, tinha irmãos e queria saber se poderia dispor da totalidade do seu patrimônio para uma fundação, para uma outra pessoa. Pode? Pode. Porque os herdeiros legítimos facultativos, eles não têm garantia da legítima. Eles vão ser herdeiros se não tiver testamento. Agora, se você não quiser que eles recebam, basta fazer um testamento dispondo de tudo para terceiras pessoas. Ok? Feita essa
distinção entre herdeiros legítimos necessários, vamos para as classes sucessórias. Cuidado com essa questão. A primeira classe sucessória é a classe dos descendentes. Os descendentes são a primeira ordem de vocação hereditária, eles são herdeiros necessários. Não esqueçam que como filhos, netos, bisnetos não podem herdar de forma diferente, os descendentes, eles além de serem herdeiros necessários, eles têm uma obrigação que a gente chama de colação. Artigo 2002 e seguintes do Código Civil. O que é essa colação? Se os descendentes receberam adiantamentos de legítima, professora, o que é isso, adiantamento de legítima? Se eu, como filha, recebi uma doação do meu pai em vida, se eu recebi essa doação, isso é tido como um adiantamento da minha legítima. Então, quando meu pai morrer, vai ser inventariado os bens, e eu vou ter que colacionar este adiantamento, para, somado ao valor que já tem, ser dividido entre os herdeiros e todos receberem de maneira isonômica. Por quê? Porque eu não posso receber a mais do que os meus irmãos na parte da legítima. Professora, tem como um pai fazer uma doação para um filho e ele não ser obrigado à colação? Sim, isso também já foi objeto da OAB. Se eu quiser fazer a doação para um filho e dispensá-lo, né, que eu já acabei de responder, dispensá-lo da colação, eu posso. Quando que você pode dispensar da colação? No próprio ato da doação. Então, no próprio ato da doação, você diz, dou com cláusula de dispensa de colação. Ou, se eu já fiz a doação e não sabia disso, você pode fazer ainda em testamento. Daí, no testamento, você coloca, a doação feita em data tal está dispensado de colação, não precisa ser colacionado. É isso. É a mesma coisa que você está dizendo que saída disponível. Só que daí, lembrem, aí você só vai poder doar aquilo que você poderia dispor para terceiras pessoas, que é apenas a metade do seu patrimônio líquido naquele momento do ato. Ok? Os descendentes, eles podem suceder de duas formas. Eles podem suceder por direito próprio, também conhecido como sucessão por cabeça, ou por representação, também conhecido como sucessão por estirpe. A sucessão por direito próprio é quando a pessoa está herdando pelo próprio grau. Ela não está representando o grau de ninguém. É filho está herdando porque é filho. Aí a gente fala que é pelo próprio grau. Os herdeiros que herdam por direito próprio, eles sucedem por cabeça. O que significa isso? A gente divide a herança em números iguais, em cotas iguais. O sujeito faleceu, deixou 3 filhos. Cada um vai receber 1/3 da herança. E eles estão herdando pelo próprio grau. Já a sucessão por representação é quando a lei chama os herdeiros de uma pessoa falecida ou excluída por indignidade ou deserdada para suceder o que ela teria direito se viva fosse. Seria a seguinte situação: eu faleço, deixo 2 filhos. Só que um filho meu morreu antes de mim, é pré-morto a mim. A lei possibilita que os filhos desse meu filho pré-morto herdem aquilo que ele teria direito se vivo fosse. Nesse caso, os meus netos não estão herdando pelo próprio grau deles. Eles estão representando o grau anterior. Por isso, a sucessão por representação. Dica para vocês: se todos os possíveis herdeiros são de mesmo grau, a sucessão é por direito próprio. Quando nós temos graus diferentes, aí vocês têm que se preocupar com representação. Lembrem, na classe de descendentes, a representação vai até o infinito. Eu posso ter um neto representando um filho, um bisneto representando um neto, um tataraneto representando um bisneto. Enquanto eu tiver um descendente, até o fim é possível este direito de representação. Professora, quando que é possível a representação mesmo? Não me esqueçam, só pode ter representação se o representado for pré-morto ao testador, morreu antes, foi comorto ao autor de herança, morreu no mesmo instante, ou se ele foi excluído por indignidade ou deserdado. Porque quando ele é excluído por indignidade ou deserdado, ele é equiparado a pré-morto, tá? Ele é equiparado a pré-morto. Lembrem, se o representado renunciou, não permite que seu filho exerça a representação, porque o direito é dele. E o direito é personalíssimo, ele abriu mão, o filho não pode fazer nada. Agora, se eu renunciei e sou o único filho, aí a herança vai para o grau subsequente, aí vai para o meu filho, mas não por representação, mas por direito próprio. Tá? Então, a renúncia de um herdeiro não permite que seu filho exerça a representação, mas não impede que seu filho possa suceder por direito próprio na sucessão do autor da herança. Tranquilo?
como a gente está aqui na revisão, já vou dar outras dicas. Lembrem que na classe ascendente a representação é proibida. Não cabe representação na classe ascendente. Na classe de colaterais, é permitido representação apenas em uma única hipótese. Eu só tenho representação entre irmãos do decujus com sobrinhos do decujus. Em outras palavras, não esqueçam que sobrinho neto nunca representa. Linha descendente, representação até infinito. Linha colateral, apenas entre irmãos e sobrinhos, porque sobrinho neto não representa. Ok, gente? Ainda dentro da classe de descendentes, o cônjuge pode concorrer com descendente? Pode. Porém, não esqueçam do velho e bom macete de guerra que eu ensinei para vocês. Não esqueçam que o cub sobe não concorre. Como assim, professora? O cub sobe não concorre. Se a pessoa morreu, deixou descendentes e era casado no regime de C, comunhão, U, universal, B, de bens, cub. Ou no regime de S, separação O, obrigatória, B, de bens, sobe. O cônjuge tem direito ao que cabe de regime, mas não terá direito à herança. A herança será dividida tão somente entre os descendentes. Nos demais regimes, o cônjuge concorre com os descendentes. Ele vai receber uma parte junto com os descendentes. Que parte? Ou uma parte igual, ou 1/4 da herança. Quando que ele recebe 1/4? Quando forem mais de 3 linhas descendentes e ele for ascendente de todos. Por exemplo, um filho e o cônjuge, metade para cada um. 2 filhos e o cônjuge, 1/3 para cada um. 3 filhos e o cônjuge, 1/4 para cada um. 5 filhos e o cônjuge, 1/4 para o cônjuge e o resto para os filhos. Só não vai ter 1/4 se esses filhos não forem filhos dela, netos, bisnetos. Se for 5 filhos só do decujus, cota igual. Se tiver metade e metade, cota igual. Só vai ganhar 1/4 quando ela for ascendente de todos os descendentes com quem estiver concorrendo. E, claro, forem mais de 3 linhas, senão é cota igual. Ok? E mais uma atenção com relação aos descendentes. Não esqueçam que a gente explicou. Na comunhão parcial de bens, tá? Isso é com, deixa eu colocar aqui, né? Isso é com descendentes, tá? Descendentes. Se for comunhão parcial de bens, o cônjuge concorre, porém tem que ser com bens particulares. Se ele não deixou bens particulares, é igual ao cub. Se ele não deixou bens particulares, só deixou bens comuns, daí não concorre. Então, com comunhão parcial de bens, concorre se for com bens particulares. E só concorre nos bens particulares. Então, você tira os bens comuns para dar meação, e o cônjuge vai ter direito a uma parte de herança tão somente nos bens particulares do decujus. Ele não vai ter meação, mas vai ter herança. Ok? Gente, na linha ascendente, lembrem que também ascendente vai até o infinito. Ascendente não é só pai e mãe. Então, a sucessão pode ser de pai, avô, bisavô, tataravô, tetravô. Enquanto tiver um ascendente vivo, o ascendente herda. Como que é a sucessão de ascendente? O ascendente, a gente divide a sucessão por linhas. Metade para a linha paterna, metade para a linha materna. Então, por exemplo, se eu faleço, deixo um pai e uma mãe, metade para cada um. Deixo só o pai, vai tudo para o pai. Lembra que não tem representação na linha ascendente. Então, mesmo que eu tenha deixado a avó materna não vai ser chamado se eu tiver o pai. O parente mais próximo exclui o mais remoto. Então, tem o pai e mãe, metade para cada um. Só tem o pai, só vai para o pai. Agora, se eu deixar avós, por exemplo, 2 avós paternos e 1 avô materno, a herança não vai ser dividida por 3, tá? Na sucessão de ascendentes é metade para cada linha. Então, o avô paterno vai receber metade do meu patrimônio e os avós maternos vão receber a outra metade. Então, imaginemos que fosse um patrimônio de 600 mil, meu avô paterno, que é o único vivo, receberia 300 mil e meus 2 avós maternos, cada um receberia 150 mil reais. Porque a divisão de ascendente se dá por linhas. Importante, tá, gente? Importante. Vou colocar aqui no quadro do ladinho. Com ascendentes, tá? Com ascendentes, o cônjuge concorre sempre, independente do regime de bens. Sempre, independente
do regime de bens, tá? Sempre. E vai concorrer com uma cota igual, se for com os pais, ou metade, se for com os avós em diante. Eu estou simplificando aqui para vocês lembrarem. Cota igual se for com os pais, sobreviveu o cônjuge, o pai e a mãe. São 3, 1/3 para cada um. O cônjuge e só a sogra, metade para cada um. O cônjuge e 4 avós, metade para o cônjuge, a outra metade. Metade para a linha paterna, metade para a linha materna. E, pessoal, importante, sucessão de colaterais. A OAB adora. Qual que é a ordem sucessória dos colaterais? Qual que é a ordem sucessória dos colaterais? Acompanhem comigo, não esqueçam. Primeiro a gente chama os irmãos. Na falta de irmãos, a gente chama os sobrinhos. Apenas na falta de sobrinhos, os tios. E na falta de tios, aí todos os de 4º grau. A gente chama juntos primos, sobrinho neto e tio avô. Esta é a ordem. A OAB adora colocar que o irmão está morto, sobrou sobrinho e tio. O sobrinho herda antes de tio. E não esqueçam, artigo 1841, que eu posso ter 2 tipos de irmãos, não são filhos, são irmãos. Morri, não deixei descendente, não deixei ascendente, não deixei cônjuge e deixei colaterais. Eu deixei irmãos bilaterais e irmãos unilaterais. Irmãos bilaterais eu tenho o pai e a mãe em comum. Irmão unilateral, eu só tenho um pai ou a mãe em comum. A lei diz que o irmão bilateral herda o dobro do irmão unilateral. Porque quantos vínculos me ligam ao meu irmão bilateral? 2. Quantos vínculos me ligam ao meu irmão unilateral? 1. Então, o irmão bilateral herda o dobro do unilateral. E para finalizarmos as nossas dicas, gente, cuidado com o inventário extrajudicial. A partir da resolução de 2024 do CNJ, é possível fazer inventário extrajudicial, mesmo com testamento e mesmo com incapaz. Quais são os requisitos? Se tiver testamento, você precisa entrar com a ação judicial de aprovação e registro de testamento, estarem todos concordantes e ter a autorização para fazer inventário extrajudicial. Professora, e se tiver incapaz, quais são os requisitos? Tem que ser todos consensuais, né, todos concordantes, tem que ter a presença de advogado, vai ter a escritura pública, que não precisa de homologação judicial, e precisa do parecer do MP, no caso de menor incapaz, tá? Se não tiver menor, não precisa. Se todos forem maiores capazes, o parecer do MP não precisa. Mas se tiver incapaz, precisa do parecer do MP, concordando com a cota do menor, concordando que o direito do menor incapaz está sendo protegido. Mas agora eu posso fazer inventário extrajudicial mesmo com menor de idade. Cuidado, isso pode cair para vocês. Mas isso não dispensa os outros requisitos, que tem que ter presença do advogado, seja um para todos ou um para cada um, preciso da consensualidade, que a escritura pública deve ser feita e não depende de homologação judicial para surtir os efeitos. E, claro, repetindo, se tiver testamento, eu preciso da autorização judicial para o inventário ser extrajudicial. E se tiver menor e incapaz, eu preciso do parecer do MP. Gente, vai dar tudo certo, estamos com vocês, estou em sintonia, em oração, e vai dar tudo certo. Espero ver vocês felizes, agradecendo pela carteirinha da OAB. Beijo grande. Olá, pessoal, vamos aqui para a nossa revisão, para vocês lembrarem de alguns pontos importantes para a prova. Não tem erro, galera, vocês vão estar com o Vademécum em mãos, então não tem como errar, não precisa se preocupar. Coloquem isso na cabeça de vocês, estão com a lei em mãos, basta que vocês consultem a legislação, beleza? Então, o primeiro ponto importante que a gente vai lembrar aqui, pessoal, são os conceitos, né? Conceito de consumidor, conceito de fornecedor, conceitos de produtos, conceitos de serviços. Onde é que vocês vão olhar? Onde é que estão? Em que artigos estão? Então, lembrando, pessoal, conceito de consumidor, artigo 2º, artigo 17
e artigo 29. Essas duas situações aqui envolvem o conceito, ou correspondem ao conceito de consumidor por equiparação. Não tem erro, galerinha. Artigo 2º, vocês vão encontrar o quê? O conceito padrão de consumidor. O conceito estándar. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Portanto, lembrem, consumidor é sempre o destinatário final. É aquele que coloca um ponto final na cadeia produtiva, beleza? Não esqueçam disso. No artigo 3º, pessoal, artigo 3º, parágrafos, aqui conceito de consumidor, né? Colocando aqui. E conceito de fornecedor. Conceito de fornecedor está no artigo 3º do Código do Consumidor. Artigo 3º. Para que o fornecedor reste caracterizado na situação concreta, ele tem que desenvolver aquela atividade com habitualidade. Habitualidade é que induza aí você estar na frente de um fornecedor. Lembrem que o fornecedor pode ser pessoa física, jurídica, de direito público, de direito privado, nacional, estrangeira. O ente despersonalizado também é considerado fornecedor, desde que habitualmente desenvolva aquela atividade. Mas quais atividades? No caput do artigo 3º, vocês vão encontrar, né? Caput do artigo 3º, vocês vão encontrar lá as espécies do gênero fornecedor. Então, na metade do caput do artigo 3º, né? Como é que começa o artigo 3º relembrando? Você está olhando aí no teu código, né? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, de direito público, de direito privado, nacional e estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, prestação de serviços, comercialização e por aí vai, porque o rol é exemplificativo. Portanto, vocês encontram lá as espécies do gênero fornecedor na metade do caput do artigo 3º do Código, beleza? Não tem erro. Os conceitos de produtos e serviços estão, então, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º. Produto, gente, não queima as peruca. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Atenção, muita atenção, por favor, foca aqui. Aproxima a câmera de mim, por favor. A remuneração não precisa ser direta. A remuneração pode ser indireta, não precisa ser em dinheiro a remuneração, né? Tem que haver remuneração, sim, mas não precisa ser direta, pode ser indireta, beleza? Então, conceitos aqui fechou, é o primeiro ponto que vocês estão lembrando nessa revisão. Artigo 2º, artigo 3º. Segundo ponto, galera, direitos básicos do consumidor, direitos básicos, lá do artigo 6º, artigo 6º. Vocês podem marcar o artigo 6º, vocês podem, de alguma forma, destacar o artigo 6º, podem e devem, dentro das regras, né, que a OAB permite. Tá? Não vai fazer um comentário lá, obviamente. Mas você pode sublinhar com a sua cor, que é a cor laranja, que é a nossa cor, né, de consumidor. O artigo 6º é importante, importantíssimo, importantíssimo. A professora Ana Paula Pavelski está aqui assistindo a aula e levantou a mão. Diga lá, professora. Esse sinal aí dos permitidos, a marcação, pode fazer estrelinha, asterisco, desenhar assim, circular? Ela está dizendo o seguinte, ela está perguntando se pode fazer estrelinha, circular, desenhar, florzinha para destacar. Não, você pode sublinhar e tão somente sublinhar, né? Você não vai tocar o louco nessa hora, né? 2 minutos antes da prova e meter uma florzinha lá, pelo amor de Deus, né? Então, muito obrigada, professora, aqui pela pergunta, sempre participativa. Bom, voltando aqui, galera, para os artigos, para os incisos, né, do artigo 6º. O artigo 6º, portanto, traz os direitos básicos do consumidor, né? Direitos básicos ou fundamentais. Lembrem,
relembrem, fixem na memória de vocês. O direito mais básico, mais fundamental, mais relevante, mais importante, mais tudo, é o direito à proteção da vida, saúde e segurança. Produtos e serviços não podem colocar a vida, a saúde, a segurança do consumidor em risco. Então, vocês têm que lembrar disso na hora da prova. Esse é o direito mais básico, mais fundamental, mais relevante, né? Direitos básicos ou fundamentais, portanto. Outro direito básico ou fundamental, galera. Direito à informação. A informação qualifica a escolha do consumidor. A informação, ela mostra para o consumidor se respeitados os parâmetros, né, definidos pelo Código do Consumidor, o que ele está comprando, né? Melhora a minha possibilidade da escolha, me faz conhecer melhor aquele produto, aquele serviço. Então, a informação tem que ser prévia, tem que ser precisa, tem que ser ostensiva, tem que ser em língua portuguesa, né? Hoje, a gente compra uma enormidade de produtos que vêm etiquetados ou vêm com manuais que não estão em língua portuguesa, portanto, uma burla ao Código do Consumidor, e não somente a informação por si só ou o direito da escolha, mas até a vida do consumidor pode ser colocada em risco, né? O excesso de informação não informa, a falta de informação não informa. Então, a informação tem que ser clara, tem que ser precisa, tem que ser ostensiva, para que o consumidor, então, possa escolher melhor, saber o que está comprando e ter uma melhor decisão. Tudo bem? Um outro direito básico ou fundamental do consumidor. Atenção, muito cuidado. Inversão do ônus da prova. Artigo 6º, inciso 8º. Lembrem que a inversão do ônus da prova não é automática. Para que haja inversão do ônus da prova, tem que estar presentes alguns requisitos. Que requisitos são esses? O requisito da hipossuficiência do consumidor, que é diferente de vulnerabilidade. Vulnerabilidade e hipossuficiência são coisas distintas. A gente já vai ver isso. E o outro requisito é a verossimilhança na alegação. É verossímil o que o consumidor está alegando? Há forte poder persuasivo na sua alegação, na sua fala? Quando presentes um requisito ou outro, o juiz deve inverter o ônus da prova. Lembrem aqui daquele macete que a gente viu durante a aula. Todo consumidor é vulnerável, tá? Mas é para lembrar do quê? Dos extremos do alfabeto. Todo consumidor é vulnerável. A vulnerabilidade é a razão da existência da proteção do consumidor. Mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Então, a hipossuficiência será verificada no caso concreto. Tudo bem? A hipossuficiência pode ser técnica, pode ser jurídica, pode ser econômica, e normalmente é, né? O consumidor, por exemplo, quando compra uma TV e essa TV deixa de funcionar, ele sabe a consequência, ele conhece a consequência. Ele não tem conhecimento técnico para apurar ou que levem, né, ao conhecimento das razões que levaram aquela TV a parar de funcionar. Ele é tecnicamente hipossuficiente, não conhece nada de TVs e por aí vai. Tudo bem? Um outro direito básico do consumidor. Atenção, muita atenção. Vamos lembrar que em 2021 o Código do Consumidor sofreu importantes alterações, representadas pela proteção do consumidor no momento da concessão de crédito, né? Que é pense numa moeda e pense em dois lados. Lado A da moeda, proteção do consumidor contra práticas abusivas no fornecimento de crédito, fornecimento predatório de crédito, que levem ao superendividamento. Lado B, o tratamento do consumidor que já está superendividado. Então, são duas situações distintas, né? A situação que prevê a proteção do consumidor, evitando por exemplo, que seja dado a este consumidor um cartão de crédito com limite incompatível à sua capacidade de pagamento, que vá comprometer o seu mínimo existencial, e, de outro lado, a proteção daquele consumidor que já está numa situação de superendividamento.
Lembrem também, superendividado é diferente de endividado. Superendividado é aquele consumidor que não consegue fazer frente às suas necessidades básicas com seus ganhos, né? Então, o consumidor está endividado e caminhando para o superendividamento. Quando é que esse consumidor estará superendividado? Quando ele não consegue fazer frente ao mínimo do mínimo do mínimo. O que é o mínimo do mínimo? Comer, morar, vestir, né? Comprar medicamentos. É disso que a gente está falando. Então, a lei ela traz regras que protegem o consumidor da concessão predatória de crédito e protegem também o consumidor que já está superendividado. Vocês vão olhar sempre o artigo 6º, pegue lá o seu vademecum, né, a sua lei, porque não se assiste lei sem estar com, não se assiste aula sem estar com o código em mãos. Artigo 6º, pessoal, inciso, vejam lá, 11º e 12º. Vocês vão olhar aqui, artigo 6º, inciso 11º, 12º. E também artigos 54A e seguintes. Vamos lá. Artigos 54A e seguintes, que tratam da prevenção, um lado da moeda. E artigo 104A e seguintes, que tratam do, ou que abordam, ou que prevêem regras sobre o tratamento do consumidor superendividado. Tudo bem? Então, não deixem de ler minimamente. Eu sei que nessas horas da vida ninguém vai ler mais nada. Vocês estão assistindo a revisão, vocês vão acordar descansados, vão se alimentar corretamente. Não vai querer comer uma feijoada no dia da prova, porque não dá. Não, definitivamente não dá. Então, vocês vão... Ah, mas eu quero dar só uma olhadinha final em consumidor. Beleza, então você vai ler o artigo 6º. Por quê? Porque o artigo 6º é uma síntese que vocês vão encontrar em toda a lei. Tá bom? Continuando e indo para o terceiro ponto. O terceiro ponto, gente, trata dos sistemas de responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Então, a gente tem duas situações aqui. Vamos seguir a mesma lógica que a gente seguiu nas aulas, né? A gente tem a responsabilidade que nasce da inobservância do dever de segurança e inobservância do dever de segurança. Ou seja, quando o produto ou serviço atinge a vida, saúde e segurança do consumidor. E, de outro lado, a gente tem a inobservância do dever de qualidade. Dever de qualidade. Aqui a gente tem uma moeda também, tá? Um binômio, né? Que é qualidade e segurança. Dizendo um pouquinho diferente, os produtos e serviços colocados no mercado têm que ser o quê? Seguros e tem que ter qualidade. Por exemplo, a professora Ana Paula Pavelski. A professora Ana Paula Pavelski tem um brinquedo que ele acompanha, que é o... Ele se chama Jacaralho ainda ou ele mudou de nome? Ele se chama Jacaralho. É um brinquedo, evidentemente, destinado ao público infantil. Possivelmente aqui deva ter a faixa etária a qual ele é destinado, né? É um produto que não é para dar BO, né? Não tem aqui a faixa etária, pelo menos eu lendo rapidamente aqui, não tem. Ah, tem sim. Mais de 3 anos é a faixa etária destinada aí para brincar com o jacaralho. O jacaralho, então, esse jacaré simpatiquinho, né? Feio, que é um diabo. Mas, enfim, o que acontece com o jacaralho? O jacaralho, ele tem olhos, né? E por que ele é destinado a um público que tenha mais de 3 anos de idade? Porque possivelmente uma criança de uma faixa etária menor do que 3 anos de idade vai forçar e vai arrancar o olho do jacaralho. E nessas de arrancar o olho do jacaralho, essa criança vai fazer o quê? Engolir. Colocar na sua boca, porque é um movimento natural de crianças, né, de tenríssima idade. Né? Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos um defeito de informação, se não houvesse o quê? Essa informação sobre a faixa etária, né? Que deve ser observada aí pelos pais para que o jacaralho, então, seja dado a seus filhos.
Teríamos um defeito de informação. Um defeito de informação que pode levar a um acidente de consumo. Porque é natural que crianças arranquem óleos e pequenas peças. Não óleos, eu usei o exemplo do jacaré, mas pequenas peças, né? Para quê? Para engolir. É absolutamente natural. E isso acontece, você vai nos hospitais infantis, os acidentes, né, que acontecem com crianças normalmente são vinculados ao uso de brinquedos e tal, certo? Então, a gente tem o quê? Uma falha do dever de segurança, que é a falta de informação. Ou se o olho não está devidamente colado, se solta facilmente, ou se uma peça de uma boneca ou de um brinquedo se solta facilmente. Ora, a inobservância do dever de segurança faz nascer o quê? A responsabilidade civil. De quem? Do fabricante, aí a gente vai lembrar, fabricante, produtor, construtor, importador. Esses são os responsáveis quando acontece o chamado acidente de consumo. Acidente de consumo. Vejam que o comerciante não está incluído neste rol de responsáveis, né? Por que ele não está incluído? Porque quando a gente fala em segurança, quando a gente fala em defeito, a gente vai lembrar acidente de consumo. E a responsabilidade do comerciante, ela é subsidiária. Ela pode se tornar solidária? Pode. Vamos pegar o exemplo do jacaralho, tá? Quando que a responsabilidade do comerciante se torna solidária? Quando, olha só, quando não houver, melhor, nenhuma informação sobre quem importou. Ó, esse produto aqui, ele tem o nome do importador, né? O CNPJ. Então, se houver um acidente de consumo, quem vai ser responsabilizado é o importador deste produto. Fabricante, produtor, consultor, importador, se houver acidente de consumo. Vamos imaginar que não houve um acidente de... Volta. Não há nenhuma informação aqui. Não tem etiqueta. Não vem com etiqueta nenhuma o produto. Tá, mas houve um acidente de consumo porque o olho do jacaralho soltou e a criança comeu. E se engasgou e teve, enfim, uma perfuração lá no esôfago, estômago, sei lá onde. A questão é, o comerciante será responsabilizado? Sim. Por quê? Porque eu não consigo identificar quem é o comerciante. São as hipóteses do artigo 13. Isso aqui é quente para a prova, hein, gente? Super quente para a prova, tá? Virou, mexeu, cai questão envolvendo acidente de consumo. Lembrem que o prazo para o consumidor demandar quando sofre um acidente de consumo é de 5 anos, contados do conhecimento do dano e de sua autoria. Artigo 27. Aproveitando, onde é que estão as regras relativas à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço? Artigo 12, artigo 17, mais artigo 27, certo? São as regras relativas à responsabilidade pelo fato do produto. Gente, vocês estarão com o Vademécum em mãos. Não precisa se apavorar. Está lá, com calma, respira, abre a lei, que a tua resposta está ali. Tudo bem? É igual na CLT, né, Pavelski? A resposta está lá, vocês estão com a CLT em mãos, para quem vai, para os colegas de vocês que vão fazer trabalho. Só procurar no índice, a professora está dizendo, então fale para os coleguinhas. Só procurar no índice. Você vai fazer civil, né? Teus colegas vão fazer trabalho. Volte aqui, então. Vamos imaginar que este mesmo jacaralho, ele não tem um defeito de fabricação, ele tem um vício de fabricação, que é uma hipótese que vai causar dano, mas não vai causar dano à vida, saúde e segurança do consumidor. Vai causar dano ao patrimônio do consumidor. Vai causar dano, né, à incolumidade econômica do consumidor. Exemplo. É normal, né, que esses produtos destinados ao público infantil tenham que ser lavados constantemente, porque arrasta no chão, baba em cima, aquela coisa toda, o cachorro pega, aquilo tudo que a gente já sabe, né? E aí você vai lavar o jacaralho, ao invés de ele continuar verde e branco, ele fica de outra cor, ele desbota, fica feio, mancha, enfim,
Não é uma, Ana até deu um ruim nela. Vejam, não é um defeito, é um vício, é uma situação menos gravosa, que vai trazer um prejuízo para o consumidor também, né? Imagine isso numa roupa. Você lava uma roupa atendendo todas as, enfim, todas as orientações que vem na etiqueta quanto à lavagem, não misturar, não colocar cloro, essas coisas todas aí, né? E a roupa simplesmente desbota. A roupa simplesmente fica manchada, né? Você não tem um defeito, você tem um vício. No caso do vício, a responsabilidade dos fornecedores, ela é o quê? Solidária. Entre todos os fornecedores, solidária. Responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia produtiva. Isso quer dizer que você pode reclamar contra o fabricante, você pode reclamar contra o comerciante, você pode reclamar contra o intermediário que eventualmente haja, você pode reclamar contra o importador, se for um produto importado, como é o caso do jacaralho, e por aí vai. Tudo bem? Em quais artigos vocês vão encontrar as disposições relativas aos vícios dos produtos e serviços? Artigo 18 a 25, mais o artigo de prazo, que é o artigo 26, gente. Artigo 26 é o artigo de prazo. Lembrando que os produtos podem ser o quê? Duráveis ou não duráveis, né? Durável é aquilo que dura, não precisa ficar lá também queimando as perucas lá, né? É aquilo que não se consome com poucas utilizações. Uma roupa, um calçado, um eletroeletrônico, um eletrodoméstico. Um perfume já é um produto não durável, que se consome com poucas utilizações, né? Um cosmético, um alimento, e por aí vai, né? Então, os produtos são duráveis ou não duráveis. Se o produto ou serviço forem duráveis, o prazo para o consumidor reclamar é de 90 dias. Se o produto ou serviço forem não duráveis, o prazo para o consumidor reclamar é de 30 dias. É um prazo pequenininho, né? Um prazo grande quando é defeito, ou seja, dano à vida, saúde e segurança do consumidor, um prazão. Um prazo menor, 90 dias, se o produto ou serviço forem duráveis, e 30 dias, se o produto ou serviço forem não duráveis. É um prazão, um prazinho e um prazinhozinho. Não tem como errar também na hora da prova. Tudo bem? Importantíssimo. Lembrem do regime do vício oculto. O que é um vício oculto, gente? É um vício que não aparece com a utilização ordinária do produto. É um vício que demora para aparecer, né? Eu até usei esse exemplo nas minhas aulas. Eu tenho uma geladeira. E essa geladeira ela é de 2008, deve ter uns 20 anos quase. Já tá, e agora ela deu de pifar. Ela gela, mas não congela, né? Puta, eu fui ler qual que é a vida útil média de uma geladeira. Entre 17 e 20 anos. Então, minha geladeira está lá nas últimas, né? Está lá agonizando, certo? Dá para alegar o fato dela não congelar mais uma hipótese de vício oculto? Não, né, gente? Aí é desgaste natural. É desgaste natural. Mas uma geladeira que tivesse 2 anos de uso, ou seja, uma vida útil, né, passada bem menor do que 20 anos, que é a vida útil média, né? Um uso bem menor do que isso. Neste caso, se a geladeira se o congelador não congelasse, possivelmente estivéssemos diante de um vício oculto. Tá, mas qual seria o prazo para o consumidor reclamar? Os mesmos 90 dias, porque a geladeira é um produto durável. Mas esse prazo seria contado do quê? Seria contado do aparecimento do vício, certo? Então, não tem erro, minha galera, não tem erro, está lá no artigo 26, vocês vão dar uma olhadinha depois. O quarto ponto, galerinha, vamos falar um pouquinho, pessoal, da desconsideração da personalidade jurídica, artigo 28. A desconsideração da personalidade jurídica no Código do Consumidor para atender os interesses do vulnerável, que somos nós, consumidores, é muito, muito mais abrangente, né, do que a desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil. Então, vocês podem ter
numa demanda de consumo, a possibilidade de desconsideração por todas aquelas hipóteses previstas ali no caput do artigo 28. Que hipóteses são essas, né? Só para relembrar, e eu insisto relembrar, porque a gente já viu isso na aula, porque vocês estão, já viram em algum momento da vida de vocês, vocês estão relembrando, né? Artigo 28, portanto, diz o seguinte, pessoal. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. São essas situações que estão lá no artigo 28 que, relembro, friso e repito, o Vademecum vai conversar com vocês. Só olhar lá, tá? São essas situações aqui e mais o que diz o parágrafo 5º. Portanto, sublinhe o parágrafo 5º do teu código. O que diz o parágrafo 5º? Também poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Tudo bem? Então, qualquer outro motivo também autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. A simples insolvência, por exemplo, né, autoriza a desconsideração e os bens dos sócios passam a responder pelos prejuízos causados aos consumidores. Para terminar, pessoal, cadastros de inadimplentes. Artigo 43. Atenção, porque ali tem várias súmulas, né, que vocês devem olhar. Lembrando que as súmulas de vocês estão lá atrás, né? Bonitinho lá, é só olhar, não tem erro. E elas são mencionadas ali, elas são citadas nos artigos, né? 43, pessoal, vamos lá. Os cadastros de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros, em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Então, o prazo máximo para a permanência do nome do consumidor em um cadastro de inadimplentes é de 5 anos. Tudo bem? Não pode tirar do cadastro A do Serasa e colocar no SPC. Fica 10. Daí tira, volta para o Serasa, fica 15. Não dá. Né? Prazo máximo para a permanência do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ou até que ocorra a prescrição. Então, vocês sempre vão ler o parágrafo 1º junto com o parágrafo 5º do artigo 43. Outra coisa importante, antes de incluir o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, tem que informar o consumidor. A informação tem que ser por escrito, mas não precisa ser com aviso de recebimento. Notem, pessoal, que as súmulas são indicadas aqui. Então, vocês vão dar uma olhada na súmula. O que diz a súmula? Está ali no teu código. Ó, parágrafo 2º. Abertura de cadastro, ficha e registro deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Lembrem que o aviso tem que ser por escrito, mas não precisa ser com aviso de recebimento. Beleza? Adiante nos parágrafos do artigo 43. Parágrafo 3º, importantíssimo. Sempre que o consumidor encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, ele pode exigir a imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Ou seja, qual é o prazo para retirada do nome do consumidor de cadastro de inadimplentes? 5 dias úteis contados do integral e efetivo pagamento do débito. Tudo bem? Pode aparecer uma questão assim para vocês. Para terminar, minha gente, a quem cabe o dever de informar sobre a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes? O órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes. A quem cabe o dever de retirar o nome do consumidor após efetuado o pagamento? Ao credor. Tudo bem? E para terminar, um ponto bônus aqui, que é o ponto 6, artigo 49. O artigo 49 fala do direito de arrependimento. O direito de arrependimento, ele vale apenas para as compras feitas fora do estabelecimento comercial. Compras feitas fora do estabelecimento comercial.
internet, catálogo, porta a porta, telefone, sinal de fumaça, sempre que for feito fora do estabelecimento comercial. Qual é o prazo de reflexão? Qual é o prazo para o consumidor se arrepender? 7 dias contados do quê? Do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. Veja lá no artigo 49. Mas, professora, não são 7 dias úteis? Não, se fossem 7 dias úteis, eu teria falado 7 dias úteis. São 7 dias corridos. Corridos, tá? O que que diz lá o artigo 49? Então, o consumidor poderá desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. Atenção, todos os valores pagos pelo consumidor têm que ser devolvidos. Todos os valores, todos. Frete também, monetariamente atualizado. Nos vemos na festa dos aprovados, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, vai dar tudo certo. Vocês vão fazer com certeza absoluta uma excelente prova.